Fala mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu recebi a seguinte pergunta lá no meu Instagram, né, que é: muitas pessoas se intrometem na minha vida, o que eu devo fazer, né? E a real é que hoje, principalmente hoje, que temos um mundo onde a gente publica um monte de coisas na internet, onde as nossas opiniões estão em todo lugar, não é? A gente posta foto, a gente posta vídeo, a gente posta um monte de coisa. A real é que muita gente vem falar, muita gente vem opinar, muita gente vem fazer, né? Tanto que é muito retratada a ideia de nem olhar os comentários, não é? Por causa da crueldade da internet ou coisas assim. Mas a real é que isso na vida pessoal também acontece. Se você vai fazer alguma coisa, a pessoa dá uma opinião, se intromete, fala o que você tem que fazer, deixar de fazer e tudo mais. Como que eu lido com isso? Não é? Bom, eu vou falar sobre isso até com uma dica bem prática e direta, né? Se você quiser saber qual é, fica aí, mas antes se inscreva no canal e curta esse vídeo para que o YouTube sempre entenda que você, primeiro, se você gosta dos meus vídeos, para que você receba as notificações e não perca nenhum conteúdo gratuito que eu posto, porque se você não faz nada disso, né? Pode ser que eu poste uma série de outros conteúdos aqui gratuitos e você não tem acesso, beleza? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, cara, eu vou falar de forma bem prática e direta, tá? E depois, claro, a gente vai fundamentar um pouco mais de como que você consegue fazer isso. Mas assim, a dica que eu te dou é a seguinte: escolha as pessoas certas, ouça as opiniões dessas pessoas, considere essas pessoas, beleza? E o resto, cara, você intimida, você manda né? E dane-se, basicamente, beleza? Porque é o seguinte, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Uma coisa que você tem que ter muita clareza na tua cabeça. Grande parte das pessoas que opinam, primeiro, não tem uma vida do jeito que você quer, não fazem o que elas estão falando que você deveria fazer, beleza? Muitas dessas pessoas não refletem sobre as opiniões que dão, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa, imagine que nem aqui nesse próprio vídeo, pode ser que algum idiota venha, faça qualquer comentário. Cara, por que é que eu devo me importar com isso? Ponto. Por que é que eu devo me importar com isso? Então assim, eu trabalho na internet, por exemplo, faz muito tempo. O quanto de coisa que eu já não li, totalmente sem sentido, totalmente desconectada. Tipo assim, moleque muitas vezes querendo dar conselho, moleque querendo falar o que você deve ou não deve fazer, como você deve ou não deve pensar. Pessoa que nunca sequer abre um livro. E aí daqui a pouco, ou até muitas vezes pessoas mais próximas. E aí o que acontece? Assim, por que eu devo considerar? É natural, e este é o ponto, né? Daí, por isso que assim, o conselho ele é prático e direto, mas não é simples de aplicar, né? É natural que numa posição de imaturidade, você não consiga fazer isso. E você continue remoendo, se importando com muitas opiniões, e aquilo, querendo ou não, continue reverberando dentro de você, e você tenha muita dificuldade de administrar isso, né? Porque, veja, para que você aplique o que eu acabei de falar de forma tão simples, não é? É necessário um processo, é necessário um amadurecimento. Por exemplo, vamos pegar alguns passos aqui e até fazendo a devida conexão para muitos de vocês assinantes do portal Poder Social. A primeira coisa que você tem que ter noção clara é o seguinte: o que eu quero? Qual é o tipo de vida que eu quero e quem eu quero ser? Tem um treinamento específico que te ajuda nisso, que é o Clareza e Significado. Como descobrir o que é importante para você e conseguir isso. Então tem um treinamento só sobre isso. Então esse é o primeiro passo, já anota aí. Segundo passo: como amadurecer a minha personalidade? Ou seja, eu preciso me tornar uma personalidade madura para eu não ser uma pessoa meio que de geleia, que muda de opinião de acordo com o grupo que eu estou, não é? Ou que, querendo ou não, eu mudo o que eu estou falando de acordo com a aprovação das pessoas que estão ao meu redor. Então eu termino com alguém porque meus amigos querem que eu termine. Ou eu fico com alguém porque meus amigos querem que eu fique. Ou eu fico num trabalho porque, né, minha família falou para eu ficar. E nunca é porque eu decidi fazer aquilo. Então, ou seja, a sua personalidade ela é fraca, ela é frágil, você precisa amadurecê-la, você precisa fortalecê-la, não é? E depois disso, o que você precisa fazer? Você precisa dominar a arte dos relacionamentos. E tem um outro treinamento completo sobre isso, para que você consiga administrar bem essas situações e não criar inimigos também. Porque veja, quando eu falo intimidar, não estou falando para você mandar a merda a todo mundo, né? Ou para você xingar, ou para você bater de frente. Não, algumas pessoas até, cara, na boa, é bem capaz de você ter que fazer isso mesmo. Cara, eu não tô nem aí pra tua opinião, não me importa o que você tá querendo colocar aqui, não é? Que é a minha postura com muito comentário que eu vejo. Muita coisa que, por exemplo, eu leio e falo, cara, assim, eu fico com mais pena do que o contrário. Porque, como eu tô te falando, a maioria das pessoas que opinam, é sério, eu tô falando sério. Pessoas que estudam, pessoas que se dedicam a alguma coisa, elas têm mais paciência. Elas não são tão afoitas em opinar nas coisas. Você percebe? E aí, quando você vê que uma pessoa tem muita facilidade em opinar, é porque ela é muito frágilzinha, muito insegura ainda com o interior dela, e ela quer falar até pra ver se muitas vezes ela é aprovada por aquilo que ela tá falando. Se alguém segue ela.
percebe? E aí quando você vai dominando essas nuances do relacionamento, isso vai fazendo muito mais sentido para você. Tanto que já até faço 2 convites. Eu falei aqui, isso aqui são só 3 treinamentos que tem dentro do Portal Poder Social. Mas você pode ter acesso a 2 coisas maravilhosas. Primeiro, uma aula gratuita onde eu explico detalhadamente cada um dos treinamentos, só que assim, eu dou ferramentas, é uma aula mesmo, tá? Não é que eu explico para você compreender, não, eu dou uma aula com base nos treinamentos. E você pode ter acesso gratuito clicando no link aqui abaixo. E a outra coisa é que eu abri, e por enquanto ainda está disponível, eu abri faz muito tempo e depois fechei, agora abri de novo, que é um formulário de ofertas, onde você se cadastrando, você que já, sei lá, ou já assinou o portal e saiu, você que sempre quis entrar no portal e por qualquer motivo não conseguiu, eu criei um formulário para você responder, me dizer os motivos e tal, o que você se interessa, para que a gente entre em contato com você e faça a melhor oferta para que você garanta acesso ao treinamento, porque como até eu recebi uma mensagem de uma querida aluna hoje, não é? Assim, é muito importante quando você tem acesso a um conhecimento correto na forma correta. Então muitas vezes você até pega o seguinte, né? Imagina aí, quanto de noites perdidas você tem muitas vezes, porque você fica pensando em opinião idiota dos outros. Você fica pensando em coisas que você não deveria levar em consideração. Pensa aí, não é? E aí, quando não, se você for avaliar, muitas vezes você pensa até assim, cara, eu faria o que fosse possível para que isso parasse de acontecer, para que eu melhorasse nesse tipo de coisa. Existe método, existe conhecimento para que você faça isso. Então, eu já disponibilizo 2 possibilidades aqui para vocês. Então, fiquem à vontade, espero muito que vocês garantam essas 2. Então, é só se inscrever sem compromisso nenhum em qualquer uma delas, tanto para receber o acesso gratuito a esta aula, que enquanto está no ar, pode ser que até você esteja vendo agora não esteja mais, e o formulário é a mesma coisa, enquanto está no ar, tá? E até grande parte dessas pessoas eu mesmo estou entrando em contato para ajudar vocês, tá bom? Então assim, você precisa ter clareza disso, cara. Clareza fundamental. Ó, vamos lá, recapitulando. A maioria das pessoas que opinam não tem opinião com consistência. Opiniões péssimas, opiniões que na verdade elas nem fazem ideia, nem sabem se são boas ou se não são. Elas só falam porque muitas vezes querem ser aprovadas, não é? Querem saber se o que elas falam faz sentido na cabeça das outras pessoas, se as pessoas seguem elas ou não, tá? Ou muitas vezes porque elas querem destruir certas coisas, ou porque elas são estabanadas e não estão nem aí pro efeito do que elas falam. Então assim, muitas vezes é tudo muito rodeado na questão péssima mesmo da coisa, não é? Em contrapartida, como eu disse, você tem que ser sábio, você tem que saber quem você quer ser, beleza? Onde você quer chegar, e tendo essa clareza, você vai escolher certas pessoas. E você vai escolher pessoas, por exemplo, não por familiaridade. Então, por exemplo, minha mãe eu amo, assim, muito. Minha esposa eu amo muito. Eu as ouço o que é pertinente, muitas vezes. Mas o que não é pertinente, não é que eu não as ouço, é lógico que eu considero, eu abraço as opiniões delas e trato-as com carinho, é óbvio. Mas eu sei que, opa, peraí, ali não é o ponto fundamental delas. Talvez, por exemplo, minha mãe me deu um conselho porque ela tá com medo de que eu sofra. E aí, né? Eu não posso levar isso em consideração, pô. Porque eu não tô com medo de sofrer, eu tô querendo conquistar aquilo. Então tem que ter essa maturidade. Agora, tem certas pessoas, como eu disse, que deixam um comentário, que é um moleque, 17 anos, que nunca leu um livro, mas acha que porque eu vi um vídeo dos estoicos, tá, né, beleza. Aí comenta uma coisa totalmente patética. Cara, eu sinto pena, eu nunca vou ouvir. É óbvio que eu não vou, mas assim, eu também vou perder 3 segundos pensando sobre isso. Não é? Ou qualquer coisa assim. Ou, por exemplo, quando eu comecei esse projeto, era a mesma coisa. O que eu ouvia de opinião era impressionante, de pessoas que nunca tinham aberto uma câmera para falar uma palavra. Não, você tem que fazer isso, você tem que contratar isso, você tem que não sei o que lá, tá. Ah, legal, e o que você faz no teu canal? Não tenho. Porra, peraí, né? Você não sabe nem do que você tá falando, você tá simplesmente chutando. Então você não pode levar em consideração, você não pode achar que eu devo levar em consideração o que você tá falando. Não é? Só que, mais uma vez, você, para isso, tem que ter clareza de 3 pontos. O primeiro, clareza e significado, onde quero chegar. Segundo ponto, uma maturidade na minha personalidade. Para que ela não seja de geleia, eu não queira nos jogos sociais ser aceito e ficar mudando a cada coisa. Como, por exemplo, talvez aqui, né, eu queira, beleza, por like eu vou ficar, né, aprovando um monte de coisa de um monte de gente que eu discordo totalmente. Não, peraí. Aí não dá, né? Aí eu vou estar indo contra uma coisa que é o primeiro ponto, onde eu quero chegar. Certo? E o terceiro ponto é como que eu faço isso na prática. Então eu tenho, claro, que dominar a arte dos relacionamentos para, como eu disse, ter noção dessas nuances. Eu não vou chutar uma opinião da pessoa que eu mais amo, minha esposa, minha mãe, certo? Eu vou acolher e vou mostrar para elas que eu levo isso em consideração, mas eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Agora, com uma pessoa que eu não tô nem aí e que muitas vezes quer o meu mal, eu vou chutar mesmo. Só que eu tenho que ter essa clareza. Então eu tenho que ter muita tranquilidade. E quando eu tenho isso, o que acontece? O efeito é que essas coisas, elas se fortalecem.
Porque conforme você vai se aproximando de onde você quer chegar, a sua maturidade vai acontecendo, ou seja, você vai evoluindo, a sua personalidade vai amadurecendo e você vai, querendo ou não, se tornando uma pessoa mais hábil socialmente. Mais uma vez, para compreender e agir a partir dessas nuances. Percebe? Então, assim, olha, de verdade, cara, se eu tivesse tido acesso a isso, se esse primeiro vídeo, se esse fosse o primeiro vídeo que eu tivesse visto antes de começar, por exemplo, esse projeto aqui, cara, teria sido um dos vídeos mais importantes que eu teria visto, assim, fundamentalmente. Beleza? Por quê? Porque você vai criando uma casca maior quando você sabe o caminho correto. E, cara, por anos eu desenhei esse caminho, testei e tive aprovação de alunos. E você pode ter acesso de forma, assim, muito especial e única e exclusiva. Beleza? Então os links estão aqui abaixo. Eu espero que você não só veja esse vídeo, mas como faça alguma coisa em relação a isso. Certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.